aqui não acaba. Tranquilo? Bom, espero que pelo menos vocês consigam acompanhar as aulas aqui. Ó, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, como esse aqui é um curso à distância, então, assim, eu tenho mais material para você estudar sozinho do que as aulas, tá? Mas basicamente tudo que está no material para você estudar sozinho, eu vou passar aqui na sala, nessa aula aqui. Lá no Moodle, quando vocês entrarem lá, essa parte aqui eu acho que ela não fica gravada, mas não tem problema não. Tem aqui na disciplina. Aí quando vocês vierem aqui em atividade, eu dei uma atualizada no material hoje, tá? Então, basicamente, o que vocês têm aqui são 23 páginas, se não me engano. São 23 páginas da matéria dessa semana e da semana que vem, tá? Então, ou seja, aqui, hoje, eu vou terminar essa sessão 1, que é falar de funções ortogonais. E aí, na semana que vem, a gente vai falar sobre séries de Fourier. Assim, a gente vai começar a falar sobre série de Fourier, tá? Então, por exemplo, acabou a aula de hoje, você já quer começar a estudar, porque tem só 2 exercícios aqui, esses exercícios são fáceis, tá? Acabou a aula de hoje, você quer começar a estudar a matéria da semana que vem, já está tudo aqui. Tem a teoria, tem exemplos resolvidos, como que faz para chegar na série de Fourier, como que faz para calcular os coeficientes da série de Fourier, somas parciais, e tem 2 exemplos resolvidos, tá? Então, exemplo, tem uns gráficos aqui bonitinhos, que dá trabalho pra caramba para fazer, tá? Mas ficou legal. Tem outro exemplo, todos os coeficientes calculados, todos os detalhes calculados, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem ter spoiler do que vai acontecer na semana que vem, é só pegar o material lá no Moodle e começar a ler. E já tem alguns exercícios também do capítulo que vem. Aí, na próxima semana, eu vou falar sobre isso. Então, se vocês tiverem curiosidade para saber, é bom ler antes, porque tem algumas coisas aqui que são contas muito grandes, que talvez na próxima aula eu não consiga fazer, tá? Mas tem bastante coisa aqui, inclusive da aula de hoje. Certo? Bom, parei de compartilhar. Vamos voltar aqui. Opa. Vamos voltar aqui a nosso papelzinho aqui. Nosso quadro. Não, esse aqui sou eu, peraí. Filmar no teto aqui. Agora sim. Deixa eu ver aqui. Bom, na aula passada, a gente definiu o que é o produto interno entre duas funções, tá? Então, basicamente, o que a gente fez foi definir o produto interno entre duas funções, né? E a gente até viu que isso, de fato, é um produto interno, tá? Aí, o produto interno entre duas funções, ele é dado assim, né? Então, o produto interno entre funções. Se você tem duas funções f e g, então isso vai ser a integral. Aí você tem que estabelecer um intervalo também, tá? De a até b, de f de x, g de x, dx. Tá? Esse é o produto interno entre duas funções. E a gente também viu o conceito de ortogonalidade entre duas funções. Então, duas funções são ortogonais, duas funções f e g são ortogonais
no intervalo. Sempre que você vai falar de produto interno, e quando você vai falar de funções ortogonais, está associado o intervalo AB. Tá? Então, você tem que relacionar esse produto interno a um determinado intervalo. Tá? Então, duas funções são ortogonais no intervalo AB. Se o produto escalar entre elas, o produto interno, for zero. Então, a gente tem exatamente a mesma definição que a gente tinha para funções, para vetores, né? Então, se isso aqui for zero, essas funções são ortogonais. Aí, na aula passada, eu até dei alguns exemplos de funções que são ortogonais num determinado intervalo, tá? Isso aqui é uma revisão, eu já falei na aula passada. Está tudo escrito detalhadamente naquele material que eu disponibilizei para vocês no Moodle. E na aula passada, a gente mostrou que as funções x ao quadrado e x ao cubo, elas são ortogonais no intervalo simétrico. Tá? E a gente também viu que quando você fizer o seno com o cosseno, eu vou definir esse produto interno de menos π até π, fizer seno de x, cosseno de x dx, isso também vai dar zero. Então aqui a gente tem exemplos de algumas funções que são ortogonais. Tá? Lembra que o gráfico delas não diz nada a respeito da ortogonalidade, ou seja, você não consegue enxergar um ângulo de 90 graus quando você olha para o ângulo. Tá? Porque aqui as funções não são vetores. Né? Bom, aí, na aula passada, eu deixei como exercício para vocês mostrar que esse conjunto aqui, ó, é um conjunto especial. Ele é formado pela função 1, pela função cosseno de n, eu vou colocar m de Maria aqui, π, x sobre p, e seno de n, π, x sobre p. Tá? Aí aqui, tanto esse m como esse n são números inteiros. Então aqui eu vou ter o m e o n, números inteiros, naturais, na verdade. São naturais, não nulos. Tá? Esse conjunto aqui, ele é ortogonal no intervalo de menos p até p. Tá? Esse aqui basicamente é o conjunto que constrói a série de Fourier. Basicamente não, ele é o conjunto que a partir dele desenvolve toda a teoria de série de Fourier e transformada de Fourier. Tá? Então, assim, o que eu vou fazer hoje? Hoje, basicamente, a gente vai resolver algumas integrais. Tá? Então, assim, pode ser que na aula de hoje, muitos de vocês falem assim, putz, mas na aula de hoje é só isso. Mas, na verdade, assim, é um só, porque a gente vai ver algumas formas de resolver algumas integrais. Tá? Basicamente, a aula de hoje é sobre resolver algumas integrais. Então, para provar que esse conjunto é ortogonal, esse conjunto tem infinitos elementos. Né? Então, você tem um... Aí o m pertence aos naturais. Então, você tem que colocar o m igual a 1, m igual a 2, m igual a 3, assim por diante. Então, esse conjunto aqui, se você chamar ele de, sei lá, conjunto A, ele também vai ser escrito assim, ó. Ele é 1, aí você tem o m pertencente aos naturais. Então, começa no 1, você exclui o 0. Então, é cosseno de πx sobre p, cosseno de 2πx sobre p, cosseno de 3πx sobre p, e assim por diante. Mas você vai ter infinitos cossenos aqui. E também você vai ter os senos, né? Então, você vai ter seno de πx sobre p, seno de 2πx sobre p, e assim por diante, tá? Então, assim,
Bom, como a gente está fazendo um curso aqui, que é um curso de graduação, é importante a gente mostrar todos os detalhes, né? Mostrar por que esse conjunto realmente ele é ortogonal e como que ele vai ser usado, como que a gente vai usar esse fato, né? O fato desse conjunto ser ortogonal para poder construir a série de Fourier, tá? Então, assim, para provar que é ortogonal, você tem que provar que todas as funções são ortogonais entre si. Ou seja, se você fizer o produto interno de qualquer duas funções que são diferentes, então isso tem que dar zero, tá? Para a gente poder seguir na matéria, tá? Então hoje eu vou fazer quase todos os casos, mas na verdade são 6 casos. Porque assim, primeiro você tem que fazer o 1 com o cosseno, então já tem um caso. Depois você tem que fazer o 1 com o seno, já são 2 casos. Depois você tem que fazer o cosseno com seno, quando esses dois caras são diferentes, 3 casos. Depois você tem que fazer o cosseno com seno, quando eles forem iguais, tá? Então são 4 casos. Depois você tem que fazer o cosseno com cosseno, quando eles forem diferentes, 5 casos. E por último, fazer seno com seno, quando eles forem diferentes. Então são 6 casos aqui, tá? Então são 6 casos, é claro que a gente não vai fazer todos hoje. Eu vou deixar alguns como exercício, mas todos eles estão resolvidos lá na... Eu vou chamar de apostila do curso, tá? É porque assim, eu não queria falar apostila, porque apostila parece coisa de cursinho, mas também não quero falar livro, porque não é para tanto também. Livro é uma coisa bem mais complexa. Então, é o material da aula, tá? Então, vamos ver isso aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer... Aí, só que aí, às vezes a gente fica fazendo caso por caso, a gente vai fazer o caso geral, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer o produto interno de 1 com cosseno. Vou provar que é zero. Aí, no intervalo, é sempre fixado de menos p até p, tá? Bom, então vamos lá. Aqui que a gente vai fazer a conta, mas é importante que vocês prestem atenção, porque embora sejam integrais relativamente simples, é importante vocês verem o jeito objetivo de resolver essas integrais. Porque acontece muitas vezes que o aluno resolve a integral, não que a integral esteja errada, tá? Mas é que às vezes você vai por um caminho que demanda muito tempo. Então eu vou mostrar para vocês os atalhos para poder resolver essas integrais, bem? Então, por exemplo, a primeira delas é quando eu fizer o produto interno de 1 com o cosseno aqui de mπx sobre p, tá? Então, vou chamar isso aqui de cosseno. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Ixi, eu tô ficando sem caneta. Cosseno de mπx sobre p, tá? Bom, como é do intervalo de menos p até p, então eu vou pegar aqui o intervalo, a integral vai ser de menos p até p. Aí você pega as duas funções que estão aqui dentro, que é 1 e é cosseno, multiplica uma pela outra e integra com relação a x, tá? Bom, essa integral aqui, a integral do cosseno, é seno, porque a derivada do seno é cosseno. Então, isso aqui vai ser seno de mπx sobre p. Só que aí você tem que dividir pelo número que está multiplicado por x aqui, tá? Então, aqui, na verdade, vai ficar p sobre mπ, certo? E aí, o intervalo de integração é de menos p até p. Então, isso aqui vai ser de menos p até p. Tá? É importante também vocês prestarem atenção, porque a gente vai tratar algumas propriedades dessas funções. Eu posso cortar esse p que está aqui dentro com esse p de fora? Não. Não, esse aqui seria um ultraje, né? Não vamos fazer isso. Bom, aqui na verdade é porque está dividido por mπ sobre p aqui embaixo. Só que aí eu já passo multiplicando cruzado, tá? Bom, então eu coloco p sobre mπ aqui em evidência. E aí eu vou trocar o x por p, né? Então isso vai ficar seno de mπ
P sobre P, menos o seno de M, Pi, menos P sobre P, tá? Esses caras aqui eu posso simplificar. Agora sim, eles estão aqui dentro, né? Então eu posso simplificar, então eu vou simplificar isso com esse, simplificar isso com esse. Então vai ficar assim, vai ficar P sobre MP. Deixa eu trocar aqui. Seno de MP menos seno de... Aí aqui vai ficar um menos, então é menos seno de menos M. Tá? Só que o que acontece? Aqui o M é um número inteiro. Tá? O M é um número inteiro. Desculpa, natural. M é um número natural. Tá? Aí o menos aqui vai ser inteiro. Tá? Mas o que acontece é quando você olha para o ciclo trigonométrico, quando você olha para o ciclo trigonométrico aqui, o seno é aqui, né? No eixo das ordenadas. E aqui, ó, eu tenho um múltiplo de π. Então, ou seja, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Só que quando você faz isso aqui no ciclo trigonométrico, você sempre cai ou aqui, e aí se você andar um número par, você volta no zero. Então, você sempre vai estar... Isso aqui sempre vale ou zero aqui, ou sempre vai ser um múltiplo de 2π, ou vai ser um múltiplo de π. Tá? Então, ou vai estar aqui, ou vai estar aqui. Ou seja, o seno de um múltiplo de π, múltiplo natural, é zero. Tá? Então, isso aqui vai ser zero. A mesma coisa acontece aqui, só que aqui, como está negativo, você vai andar no sentido horário. Né? Você vai andar no sentido horário. Então, por exemplo, quando você pega o seno de menos π, vai dar zero. Quando você pega seno de menos 2π, vai dar zero. E assim por diante. Tá? Então, isso aqui também dá zero. Aí vai ficar 0 menos 0. Portanto, o produto interno de 1 com o cosseno de mπx sobre p é zero. Então, essas duas funções são ortogonais. E repara que isso aqui vale para todo m pertencente aos naturais. Tá? Os naturais não zero. Então, tem que lembrar dessa observação aqui. Então, enquanto eu for resolvendo, eu vou lembrando essas coisas para vocês. Tá? Então, assim, na verdade, o mais importante da aula de hoje nem é vocês entender que esse conjunto é ortogonal. É reparar essas sutilezas que vão acontecer para com essas propriedades integral, essas coisas assim. Tá? Então, a primeira é verdadeira. Né? Um dos 6 passos que eu falei para vocês é verdadeiro. O segundo passo é o seguinte, é calcular o produto de escala interno de 1 com seno de nπx sobre p. Tá? Bom, mais uma vez, isso aqui é a integral de menos p até p do produto das duas funções em relação à variável x. Tá? A integral do seno é menos cosseno, então vai ficar menos cosseno de nπx sobre p. Né? E aqui você tem que multiplicar por p sobre nπ. nπ, tá? Porque quando você derivar o cosseno, o menos vai anular, esse nπ vai sair para fora e vai cancelar aqui. Tá? Tudo bem essas integrações aqui? Se alguém tiver dúvida, vocês podem me interromper ligando o áudio mesmo, tá? Aí isso aqui vai ser integral variando de menos p até p. E aí vai ficar assim, menos p sobre nπ. E aqui vai ficar cosseno de nπ p sobre p, porque eu estou trocando o x que está aqui pelo p que está em cima, tá? Menos o cosseno de nπ menos p sobre p. Cancela esses caras aqui.
E aí vai sobrar menos P sobre NΠ, cosseno de NΠ, menos... Aqui vai ficar cosseno de menos NΠ, tá? Aqui você não precisa nem calcular isso aqui. O que vai acontecer? Mais uma propriedade de geometria aqui. Quando você olha de novo aqui para o círculo trigonométrico, você tem aqui o cosseno de um ângulo θ, ele vem aqui, né? Então, quando você estiver calculando o cosseno, você vai achar esse valor aqui, tá? Esse comprimento aqui. Só que se você olhar para o ângulo menos θ, que é esse ângulo aqui, ó, tá? Não sei se está dando para enxergar aí, o cosseno vai ser a mesma coisa aqui. O cosseno vai ser o mesmo, tá? Ou seja, o cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ. Ou seja, a função cosseno é uma função par, tá? Se você trocar o θ por x por menos x, é a mesma coisa, né? Ou seja, esse menos aqui, você pode simplesmente eliminá-lo, né? Então, eu tenho que menos... Isso aqui vai ficar... Esse primeiro você mantém, e o segundo aqui você simplesmente ignora o menos, então, porque o cosseno é uma função par. Então, isso aqui vai ficar cosseno de NΠ. E reparando que essas duas coisas aqui são iguais, eu tenho que essa integral é zero. Portanto, a função 1 e a função seno de NPx sobre P são ortogonais no intervalo de menos P até P. Tá? Então, isso aqui vai dar zero. Né? Tudo bem até aqui? Integrais simples. Cálculo 1 aqui por enquanto. Tá? E vai ser cálculo 1 durante um tempinho. Não tem problema não. Bom, vamos para o próximo aqui. Vamos pegar... Então, vamos olhar para o nosso conjunto. A gente já fez esse com esse e esse com esse. O que a gente pode fazer agora é fazer... você pode, por exemplo, fazer o cosseno com seno aqui. Tá? Cosseno com seno. Pode ser cosseno com seno. Então, você vai fazer aqui, a gente vai fazer o terceiro caso, que é o cosseno de m e x sobre p, com seno de n e x sobre p. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai dividir em dois casos. Tá? Eu vou considerar os casos em que m e n são iguais e os casos em que o m e n é diferente. Então, a princípio, a gente vai considerar o m diferente. E eu vou mostrar para vocês porque que vocês têm que fazer esse caso. Tá? Bom, por definição, isso aqui é a integral de menos p até p do produto entre essas duas funções. Então, é cosseno de m πx sobre p vezes o seno de n πx sobre p. Repara que aqui são diferentes, tá? Ou seja, o argumento que está aqui é diferente do que está aqui. Então, às vezes, se você for pensar numa mudança de variável, essas coisas não vai dar certo, tá? Aí, para resolver isso, a gente vai usar uma outra coisa. Então, o que acontece? Aqui que entra, talvez assim, a diferença da aula de hoje. A aula de hoje ela é importante justamente para resolver esse tipo de integral, para a gente não ter problema mais, tá? Como eu sei que a maioria de vocês fez cálculo 1, na melhor das hipóteses, vocês fizeram cálculo 1 em 2014. Deixa eu ver aqui. A gente está em 2020/2. Então, 2020/2, 2020, 2019. Então, se na melhor das hipóteses, quem fez cálculo 1 fez cálculo 1 há 2 anos atrás, né? Estava fazendo cálculo 1 há 2 anos atrás. Então, assim, eu vou fazer de novo, porque não tem problema fazer de novo, tá? Porque não vai cair minha mão se eu mostrar para vocês de novo aqui. Mas é importante que a partir de agora vocês não se esqueçam dessas propriedades de como calcular. Sempre que você tiver cosseno e seno, e o argumento aqui entre eles for diferente,
Porque aqui você não pode usar mudança de variável, porque a derivada desse cara não é esse. Né? Se você derivar o seno... Ah, mas a derivada do seno é cosseno. É, mas aqui é N de navio e aqui é M de Maria. Tá? Então não vai dar certo. Pode ser que você faça dê uma volta gigante. Mas é como eu disse para vocês mais cedo. É importante vocês não ficar dando muitas voltas. Tá? Então, ó, o que a gente vai usar? Aqui, ó, eu tenho uma coisa tipo cosseno A, cosseno B. Né? Sempre que você fala cosseno A, cosseno B, isso vem a lembrança do ensino médio, né? Cosseno A, cosseno B, seno A, cosseno B, cosseno A, cosseno B, alguma coisa assim, tá? Então, por exemplo, se você fizer seno de A mais B, né? Isso é seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Aqui eu escrevi trocado só para ficar parecido com isso aqui, tá? E se você fizer o seno da diferença, isso vai ficar... Aí você vai mudar o menos aqui, né? Cosseno B, seno A menos cosseno A, seno B. Certo? Aí você soma essas duas linhas. Por que você vai somar? Porque aqui, ó, eu tenho um cosseno e um seno de argumentos diferentes, ou seja, de ângulos diferentes. E aqui eu tenho um cosseno e um seno de valores diferentes. Aqui é B, aqui é A. Tá? Aqui é B, aqui é A. Certo? Então, ou seja, eu quero juntar esses dois caras, ou seja, eu quero fazer aparecer isso aqui em algum momento. De tal forma que não fique um produto, porque produto, por enquanto, eu não sei resolver. Tá? Quando você somar isso aqui, você vai ter que seno de A mais B mais seno de A menos B é duas vezes isso com esse. Então, isso vai ser duas vezes cosseno B, seno A. Tá? Aí eu passo 2 para cá dividindo. Então, você vai ter que o cosseno de B vezes o seno de A é igual a essa soma dividido por 2. Então, vai ser seno de A mais B mais seno de A menos B dividido por 2. Tá? Isso aqui tem... Assim, você não precisa decorar essas coisas, porque assim, eu faz, sei lá, quanto tempo que eu... Já faz 10 anos que eu sou professor do FTM, eu não lembro essas coisas aqui até hoje, tá? Então, porque assim, toda vez que você for fazer, é importante você fazer isso. E essa lei aqui de seno da soma, cosseno da diferença, essas coisas, todo mundo lembra, tá? Basicamente o que vocês precisam saber. Né? Então, vamos usar isso aqui para poder mudar a forma com que isso está escrito. Então, o que eu vou fazer aqui não é uma mudança de variável do cálculo. Tá? É uma identidade trigonométrica lá do ensino médio, certo? Então, isso aqui vai ser igual a integral de menos p até p. Aí aqui, ó, o meu b é o m de Maria, tá? E o meu a é n. Está fora da ordem alfabética aqui, tá? Então, isso aqui vai ser... Aí eu vou colocar o... Aí vai ser seno da soma. Então, isso aqui vai ser seno dessa soma. Ou seja, você vai somar esses dois argumentos, esse com esse. Então, vai ficar assim, vai ficar m mais n πx sobre p, tá? Mais o seno da diferença. Só que aqui, ó, é a menos b. Então, você vai fazer o argumento que está no seno menos o argumento que está no cosseno, tá? Então, é esse menos esse. Então, isso aqui vai ficar assim, n menos m, πx sobre p. Fecha um parênteses aqui. E aí tem que dividir por 2. Né? Então, você bota um meio aqui do lado de fora. Certo? Dx. Porque, assim, quando a gente faz isso, imediatamente você tem o seno, ou seja, você tem separado aqui duas funções que têm primitivas imediatas, tá? Bom, aí é só resolver a primitiva aqui. Essa primitiva vai ficar assim. Essa primeira primitiva, o que eu derivo que dá o seno?
menos cosseno, né? Então vai ficar assim, menos cosseno de m mais n πx sobre p. E aí eu tenho que multiplicar aqui, né? Tem que passar dividindo, digamos assim. Quando você passa dividindo, aqui vai ficar p dividido por m mais n π. E tem esse 2 aqui também que tem que colocar aqui. Tá? Tudo isso variando de menos p até p. Certo? Mais. Não, mais não, na verdade é menos, né? Porque aí quando você integrar vai dar menos. Então vai ficar menos cosseno de n menos m π x sobre p. Tá? E aí, o p passa para cá, então vai ficar assim, p sobre... Aí tem esse 2 que vem para cá, então é 2 n menos m π de menos p até p. Tá? Uma conta meio grande, mas assim, na verdade é porque tem muitos fatores envolvidos aqui. Só que assim, quem está multiplicando o x é uma constante. É só isso que você precisa verificar. Tá? O que está multiplicando o x é uma constante e essa constante saiu para fora. Basicamente, na verdade ela passou dividindo aqui. Aí aqui entra o fato do m ter que ser diferente do n. Porque como a gente está supondo que eu estou fazendo m diferente de n, então eu posso dividir aqui, porque aqui não vai dar pau. Tá? O caso em que o m for igual a n, não dá para resolver exatamente dessa forma, porque aqui vai dar zero e não existe divisão por zero. Tá? Ou então, você simplesmente pode usar o mesmo argumento, só que aí, digamos assim, numa passagem antes, isso aqui vai zerar. Então, você vai ter só isso aqui. Tá? Então, se m for igual a n, o que vai acontecer? Aqui você faz m igual a n, aqui você faz m igual a n, e aí resolve assim. Tá? Resolve assim. Mas aqui a gente está supondo que eles são diferentes. E agora é só substituir. Bom, aí quando eu for substituir, eu já vou usar o seguinte fato. Ó. Eu já vou usar o seguinte... Quando eu trocar o P por X, ou x por P, na verdade, quando eu trocar o X por P, ele já vai cancelar com o de baixo. E aqui também, quando eu trocar, ele já vai substituir aqui. Tá? Então vai ficar um pouco mais fácil. Então aí o que acontece é o seguinte. Ó. Eu vou continuar aqui. Vou deixar esse cara aqui, ficar mais fácil de entender. Tá? Então, vai ficar menos P sobre 2 M mais M π. Aí aqui vai ficar cosseno. Bom, como esse P já vai cancelar, vai ficar M mais M π. E aí vai ficar menos cosseno de M mais N. E aqui tem um menos, né? Porque esse menos vai multiplicar aqui, então vai ficar um menos aqui de fora. Então vai ficar menos π. Vou escrever assim. A anotação fica um pouco grande, mas igual eu falei para vocês, o resultado é simples. Igual. Aí aqui vai ficar menos P sobre 2 N menos M, π. E a mesma coisa, né? Quando você trocar o P aqui, trocar o X por P, ele vai cancelar com o de baixo, né? Então, isso vai ficar cosseno de N menos M, π, menos... E aqui, quando eu trocar, vai ficar um menos lá de fora. Então, vai ficar cosseno de N menos M menos π aqui. Certo? Bom, aí o que acontece é o seguinte, eu vou dar uma roubada aqui para a gente poder adiantar. Tá? O cosseno é par. Então, esse menos aqui, você pode vir aqui e simplesmente fazer isso aqui. E colocar ele como sendo mais. Tá? Mesma coisa, esse cosseno aqui, ele é par. Então, ou seja, o menos simplesmente desaparece, vai dar a mesma coisa. Então, você pode pegar, pode cancelar. E se você for observar, essas duas coisas aqui passam a ser iguais, justamente porque o cosseno é par. Então, isso aqui dá zero. E esse cara aqui também dá zero, sem você não precisa nem calcular isso aqui. Tá? Então, ou seja, tudo vai dar zero.
Ou seja, a gente fez essa conta gigante aqui, o negócio dá zero. Mas não tem problema, é assim mesmo. Portanto, o produto escalar, o produto interno do cosseno de MPx sobre P com seno de NPx sobre P é zero se o M for diferente do N, tá? Esse aqui, no caso, foi o terceiro caso, né? A gente já resolveu 3. Falta, a gente está na metade. O outro caso, que eu chamo que é o caso 4, é o cosseno de MPx sobre P com seno de NPx sobre P se o M for igual a N, tá? Se o M for igual a N. Eu já expliquei mais ou menos como que vocês podem fazer isso aqui, porque na verdade o que vai acontecer é simplesmente que não vai existir essa parte aqui, ó. Essa parte aqui não vai existir, vai ser isso, isso. E aqui vai ser só essa primeira parte aqui, tá? Então vai ser zero de todo caso, tá? Então esse aqui eu vou deixar como exercício. Deixo como exercício, mas mais uma vez, ele está resolvido lá no material da aula, tá? Então falta 2. A gente já fez 4, falta 2. Falta calcular o cosseno com o cosseno e o seno com o seno, tá? Então, a gente vai fazer o cosseno com o cosseno, que é o quinto caso. Eu vou fazer cosseno de MPx sobre P com o cosseno de MPx sobre P, quando o M for diferente do N, tá? Quando o M de Maria for diferente do N. Ou seja, eu estou fazendo o produto interno entre os cossenos diferentes. Porque, assim, eu não vou fazer entre os mesmos, porque não faz sentido você falar que um vetor é ortogonal a ele mesmo, tá? Isso não existe, só se ele for nulo. Bom, mas isso aqui, por definição, é integral de menos P até P do cosseno de MPx sobre P vezes o cosseno de NPx sobre PPx. E mais uma vez a gente vai usar uma identidade trigonométrica, tá? Ou seja, você não vai fazer mudança de variável do cálculo, você vai usar uma identidade trigonométrica da trigonometria, tá? Então, aqui eu tenho cosseno A, cosseno B, ou seja, tem cosseno de ângulos diferentes, tem cosseno de argumentos diferentes. Como é cosseno A, cosseno B? Isso lembra o cosseno da soma ou o cosseno da diferença. Então, por exemplo, ó, deixa eu escrever assim, que fica mais espaçoso. O cosseno da soma é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. E o cosseno da diferença é cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Então, se você somar os dois lados da igualdade aqui, vai aparecer o cosseno A, cosseno B aqui, né? Então, isso aqui vai ficar assim, o cosseno de A mais B mais o cosseno de A menos B é igual a 2 vezes o cosseno de A vezes o cosseno de B. Então, esse é o cosseno de A, cosseno de B, multiplicado por 2, só que eu vou passar esse 2 para cá dividindo. Tá? Então, a gente tem mais essa identidade. Mais uma vez, vocês não precisam lembrar, não precisam decorar essas identidades. Tá? Elas são naturais. Ou seja, você só precisa lembrar dessas propriedades aqui. Tá? Você canta uma musiquinha lá na sua cabeça e lembra desses cossenos aqui. Esse aqui embaixo, você tem que compor uma música muito grande, aí vai dar muito trabalho, tá? Bom, então, ó, vou usar isso aqui. Então, ou seja, isso aqui vai ficar integral de menos P até P. Aí, ó, o que era produto vira a soma. Então, é cosseno de M mais N. Aqui eu estou colocando o M em evidência, o πxp em evidência, tá? πx sobre P, mais o cosseno da diferença. Aí aqui, ó, tem que ser a diferença... Aí, na verdade, tanto faz, tá? Qual for. Mas aqui você coloca o M como sendo o primeiro, tá?
Então, isso aqui vai ficar m menos m πx sobre p dx. Pelo jeito travou, né? E bota um meio aqui de fora. Travou. Travou não. Aqui não. Eu acho que ele destravou aqui. Beleza? Bom, agora voltou. Beleza. Aí é só você resolver essas integrais. Mais uma vez, você pega o produto e transforma... Eu não sei se deu para vocês verem isso aqui, ó. Viu? Bom, já viu rapidão. É igual o Jequiti aqui, tá? Aí você vai ter que resolver essa integral. Bom, a integral do cosseno a integral do cosseno é seno. Então aqui vai ficar meio, aí vai ficar seno de m mais n πx sobre p. E aqui tem que multiplicar cruzado. Então vai ficar p sobre 2, que é esse 2 que está aqui fora. M mais n π. Repara que esses caras que saem para fora aqui, eles não servem para nada, né? Porque eles, tipo assim, saem para fora, mas o outro zero, então não serve para nada. De menos p até p. Mais a integral do cosseno aqui vai dar seno de m menos n πx sobre p. E tem que multiplicar cruzado aqui, que é p. Aí tem o 2 aqui de fora, que vem para cá multiplicando. Que aí vai ficar 2 m menos n π de menos p até p. Tá? Mais uma vez, o que eu vou fazer aqui é pegar esse menos, esse p, e na hora que eu substituir pelo x, ele já vai cancelar com o de baixo. Mesma coisa vai acontecer aqui, quando eu trocar o x por p, ele já vai cancelar com o de baixo. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim. Vai ficar igual a p sobre 2 m mais n π seno. Aí vai ficar m mais n π menos seno de m mais n. Aí aqui vai ficar menos, né? Porque é menos, então vai ficar π. Eu vou botar o menos aqui. Tá? E embaixo, repare que aqui o m tem que ser diferente de n, né? Senão vai dar pau. É claro que a gente não vai fazer o caso que eles são iguais, porque eu estou calculando o produto interno do cosseno com o cosseno. Você não vai fazer dele com ele mesmo. Você tem que provar que diferentes são perpendiculares, né? Bom, aí vai ficar p sobre 2, m menos n π. E aí vai ficar seno de m menos n π menos seno. Aí aqui, como é menos, eu só vou trocar esses dois caras de lugar aqui, tá? N menos m. E é bom quem que estiver mais ou menos dormindo aí na aula dar uma acordada, tá? Bom, só que aqui, ó, m e n são números naturais. A soma também é natural. E a diferença é inteira. Tá? Porque assim, um pode ser maior, pode ser negativo. Se você fizer n menos n, também é inteiro. Tá? Tanto faz assim, na verdade, o importante é ser inteiro. O que acontece? Quando você pega um número inteiro, e multiplica por π, você sempre vai cair ou aqui em 180 graus, ou você vai cair aqui em 0 graus. Ou aqui, ou aqui. Tanto para frente quanto para trás, quando você multiplica por um número natural ou um número inteiro, o seno sempre vai ser 0. Tá? Então, esse aqui é 0, esse aqui é 0, esse aqui é 0, esse aqui é 0. Aí você pode estar se perguntando, putz, vocês trabalham todos só para provar que isso é 0?
É um trabalho que é igual eu falei na aula passada, tem que ser feito pelo menos uma vez e só uma vez, tá? Então, isso aqui é zero. Portanto, o produto escalar do cosseno de MPx sobre P com seno, desculpa, com o cosseno de NPx sobre P vai ser zero, tá? Aí fica faltando só um caso, que é o caso do seno com seno, tá? Esse caso eu vou deixar como exercício, mas é basicamente a mesma coisa que vocês vão fazer. Vocês têm que usar aquelas propriedades, essas coisas assim, tá? Então, assim, por hoje, basicamente é isso, tá? A gente só vai mostrar que realmente... Deixa eu voltar aqui no começo da aula aqui. Peraí. E não tem começo da aula, tá? Peraí. Meu Deus, eu não escrevi o negócio aqui. Peraí um pouquinho, deixa eu ver se caiu aqui. Não, tá aqui. Bom, no começo da aula, basicamente assim, o que a gente queria provar... Ficou meio bagunçado aqui, tá? É que esse conjunto aqui, ele é ortogonal, tá? Esse aqui, ó. Esse conjunto aqui, ele é ortogonal. Esse conjunto, ele basicamente, ele é assim, porque você tem que lembrar daquilo que foi dado na primeira aula. Ele é basicamente o que foi dado lá na primeira aula. Ou seja, a gente vai usar o fato que esse conjunto é ortogonal da mesma forma que a gente usava que três vetores eram ortogonais, para poder desenvolver o raciocínio. Bom, aí, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela novamente. Todas essas informações que eu passei para vocês, elas estão bem escritas aqui, tá? Na verdade, isso aqui é da aula passada. Aí aqui, ó, tem uma explicação. E aí tem algumas identidades aqui que vocês podem usar, tá? Eu falei de algumas, tem outras que não necessariamente estão aqui. Aí, isso que eu fiz hoje é esse exemplo aqui, provar que esse conjunto de funções aqui ele é ortogonal no intervalo de menos p até p, tá? Lá na apostila, só para ficar mais bonitinho a forma de escrever, eu chamei o MP sobre P de alfa M e o NP sobre P de alfa N, tá? Tanto faz o jeito que você vai fazer. É só para não ficar muito grande, mas eventualmente eu acabo usando, tá? A anotação. E aí, pessoal, tem todos os casos aqui detalhados. Se você não pegou alguma coisa, dá uma lida no material lá, que está bem explicado o que é uma função par e assim por diante, tá? As identidades que a gente usou, tudo aqui, tá? Então, eu fiz questão de deixar tudo bem detalhado. Aí tem todos os itens aqui, os 6, 5. Alguns ficaram um pouco grandes, assim, mas é porque eu acho que eu escrevo demais, tá? E aí tem o sexto aqui, que é o cosseno com seno. O que eu não fiz hoje foi... deixa eu ver. Seno com seno. Seno com seno tá aqui, tá? Quando eles são diferentes. Bom, aí tem dois exercícios aqui para vocês fazerem. Dessa aula de hoje é só isso. Dessa matéria de hoje são só esses dois exercícios. E aí para a próxima aula a gente vai falar sobre a série de Fourier, tá? A série de Fourier eu vou falar algumas coisas aqui especificamente, mas basicamente o que a gente vai fazer é resolver essas contas grandes aqui de novo, tá? Porque o que acontece? Quando você tem... É claro que eu vou falar isso aqui na aula, não estou dando aula agora não, tá, pessoal? Quando você tem um conjunto ortogonal, então tem um conjunto ortogonal de funções. A soma dos elementos daquele conjunto, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse conjunto... eu tinha que ter escrito esse conjunto de novo aqui. Eu tenho esse conjunto aqui, tá vendo? Esse é o conjunto ortogonal da aula de hoje.
E aí eu escrevo uma função como sendo a soma desses caras. Esse A0 sobre 2 aqui, na verdade, é uma constante. Então, tem as constantes, A0, AN, BN. E aí, na próxima aula, a gente vai ver como que faz para determinar essas funções, usando o fato desse produto ser zero. Então, por exemplo, aqui eu já uso que isso aqui é zero, e aí fica mais fácil de determinar o coeficiente. No próximo, eu uso o fato que todos esses produtos internos aqui são nulos, e aí eu facilito a forma de calcular o coeficiente. E assim por diante, tá? Outra coisa também que vocês podem dar uma olhada, inclusive se vocês quiserem ver, é, por exemplo, eu dou uma função aqui, que é a função de menos 1, que é essa função que tem esse gráfico aqui, ó. É esse gráfico que está de azul, primeiro aqui, o gráfico A. No gráfico B, eu tenho um termo da série. No gráfico C, eu tenho o terceiro termo da série. E aí eu vou aumentando os termos da série. Repare que você tem uma combinação de seno e cosseno que se aproxima da função, tá? A mesma coisa vale para esse exemplo aqui. Eu tenho uma função que é a função módulo de x. Quando você aplica a série de Fourier nessa função, os gráficos aqui vão se aproximar bastante. Aqui na verdade, a gente precisou de poucos exemplos, mas eles vão se aproximar bastante, tá? Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham aproveitado aí. Espero que vocês tenham uma boa semana, tá? Deem uma olhada no material. Se tiver algum erro lá, me falem, assim, ou mandem e-mail para mim. Qualquer dúvida que vocês tiver, pessoal, pode entrar e mandar e-mail para mim, essas coisas. Só não manda o WhatsApp, tá? Porque é invasão de privacidade demais, tá? Se você tiver dúvida, manda e-mail ou manda mensagem lá no Moodle, qualquer coisa. Se tiver erro lá, se tiver sugestão, me fala, tá? Por hoje é só. A gente se vê na segunda-feira da semana que vem, tá, pessoal? Boa semana para vocês, bons estudos aí. Até mais. Valeu! Tchau, professor. Bom final de Falou. semana. Tchau, obrigado. Professor, Oi. eu não